É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre as polêmicas em torno da reforma tributária e possíveis impactos para as empresas e as contas públicas. Eu converso com o Cláudio Adilson Gonçalves, economista, diretor-presidente da MCM Consultores e ex-secretário de Política Econômica. Doutor Cláudio, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite, telespectadores da Gazeta. É um prazer estar com vocês. Bom, e vamos falar de reforma tributária, né? Nós vimos um susto do mercado, inclusive, com aquela proposta original do governo. Na semana passada saiu o parecer do relator, mudou algumas coisas, reduziu mais a carga para as empresas, o imposto de renda, isso amenizou um pouco a pressão. Só que aí vieram reclamações de governadores, dos municípios, pela perda do bolo tributário, que o governo vai arrecadar menos, e eles podem perder repasse. E ainda há preocupação com outras mudanças, desestímulo à vale-refeição, preocupações com o cálculo geral para as empresas. O senhor aposta nessa redução de carga que estão falando? Bem, Denise, não há dúvida que para a pessoa jurídica, para as empresas, vai haver uma redução do imposto de renda. Mas um efeito caixa, que mais para frente vai ser tributar, os lucros serão tributados na pessoa física dos proprietários da empresa, dos acionistas ou sócios, quando não for uma SA. Tomando as contas do governo, Denise, é possível, é provável que o imposto de renda das pessoas jurídicas se reduza em torno de 54, 55 bilhões de reais, né? O efeito líquido dos impostos, do imposto de renda. Agora, o governo compensa isso com um aumento, com redução de incentivos fiscais, que no fundo são aumentos, na realidade são aumentos de impostos indiretos. Que impostos? O PIS/COFINS de alguns setores, imposto de importação, um pouco de IPI, são impostos indiretos. Então, veja, tem uma cilada para os governadores realmente, né? Quando você vê as contas, eu acho interessante que esse número que eu vou falar, não vi ninguém citando dessa maneira. Quando o governo diz que vai haver uma redução de arrecadação de 30 bilhões, né? Não é que a União vai perder 30 bilhões. Desses 30 bilhões que vai cair a arrecadação, os estados, por causa que os estados participam em 46% da arrecadação do imposto de renda, os estados terão uma redução de 25 bilhões na sua arrecadação. Então, a União praticamente não perde nada. O caixa da União cai em 5 bilhões se nós utilizarmos os dados que o relator divulgou. E os estados e municípios perdem 25 bilhões. Né? Há um problema federativo muito sério, né? O segundo ponto, Denise, o ministro Paulo Guedes tem dito, bem, mas nós vamos reduzir o imposto das pessoas jurídicas, o imposto de renda, a economia vai crescer mais e o governo vai arrecadar mais. Isso é uma aposta difícil de a gente ter segurança que vai acontecer, né? Os investimentos e o crescimento da economia decorrente de queda do imposto de renda das pessoas jurídicas, não há comprovação empírica de que isso acontece. Pode acontecer ou não. As empresas vão investir, evidente, pagando menos imposto de renda na pessoa jurídica, insisto, que o acionista vai ser tributado, hoje não é, né? As empresas geram mais caixa para financiar investimentos. Ok, mas para que esse caixa de fato vire investimentos, não seja aplicado em títulos públicos ou ficar parado no mercado financeiro, as empresas precisam apostar em bons projetos. Aí depende de outros fatores, expectativas de lucros, da expectativa de demanda para os produtos que vendem, de confiança no desempenho da economia, na inflação, né? Não na inflação, mas não no crescimento da inflação, nas contas públicas, infraestrutura e toda uma série de outros fatores que afetam a rentabilidade das empresas. Então, de fato, eu até agora não consegui ver um benefício claro dessa reforma, né? Mexe para tudo que é lado, mas não está claro para mim para que o governo está fazendo isso, né? Não vejo, do ponto de vista de estímulos macroeconômicos, se isso se de fato estão sendo gerados esses estímulos. Só para terminar, né? Responder estendida a pergunta, mas eu acho que uma apreciação geral é muito útil. Também se diz, e isso não é verdade, que está se reduzindo o imposto das pessoas mais pobres, porque corrigiu-se a tabela do imposto de renda, né? Pela inflação, então as pessoas de faixa de renda mais baixa pagaram menos impostos, portanto os ricos que recebem dividendos. Isso é um discurso eleitoreiro, na verdade, né? Porque a correção da tabela não é uma redução de imposto definitiva.
Se ficar mais 3, 4, 5 anos sem corrigir a tabela de base, a tabela que se utiliza para calcular o imposto de renda das pessoas físicas, essa correção vai se extinguir com o tempo, ela desaparece. Inclusive a inflação alta que nós temos agora, que já pode reduzir o resultado final a ser obtido, né? Sem dúvida. Por exemplo, vamos ver, a faixa de isenção foi corrigida em 31%. Correção até expressiva, né? Então, muita gente pagava imposto, mas pagava pouquinho, R$7, R$15, deixaram de pagar, tá certo? Agora, as outras faixas acima da faixa mais baixa, a correção foi de 13%. Então, exemplo, se ficar 3 anos sem corrigir, nós já ficamos mais do que isso, acabou a vantagem para a pessoa física, entende? Então, é difícil saber o que de fato está mudando para que a economia, sem ter efeitos na forma de melhora da equidade fiscal ou de estímulos ao crescimento econômico. Na semana passada, o ministro Paulo Guedes admitiu que talvez com as mudanças que estão sendo discutidas agora com os empresários se possa chegar a uma redução da receita do governo de até 50 bilhões. Mas ele aposta nessa questão do crescimento da economia, compensando. A arrecadação tem crescido e ele acha que pode seguir nessa linha. Agora, a gente sabe que os investimentos dependem muito do ambiente econômico. E hoje nós tivemos um tumulto geral do mercado global, a pressão também no mercado brasileiro, o dólar subiu 2,64, foi a R$ 5,25, foi a moeda que teve maior variação em relação ao dólar no mundo, o que é muito termômetro de incertezas políticas, econômicas. Isso afeta também o potencial de crescimento, não é? É claro, sem dúvida nenhuma. Hoje foi um dia ruim no mundo inteiro, como você disse. O Brasil, é o que a gente fala em economias, né? Tem um beta maior, quer dizer, quando as moedas de outros emergentes depreciam em 2%, o Brasil é 3%, 4%, né? Sempre maior, porque o nível de incertezas aqui, inclusive na área política, né? É muito elevado, tá certo? Hoje tem o problema que parece que acendeu, né? Acendeu a luz amarela na questão da variante Delta da Covid, né? Os casos estão subindo na Europa bastante, no Reino Unido. O Reino Unido está abrindo a economia com os casos subindo, estão subindo nos Estados Unidos. E o mundo está preocupado que nós tenhamos uma volta, uma nova onda de Covid, infelizmente, né? E o Brasil está desprotegido com isso, porque há estudos bastante sólidos, né? Que mostram que precisa das 2 doses das vacinas, inclusive da Pfizer e da AstraZeneca, para ter uma proteção razoável contra a variante Delta. O Brasil espaça muito, espaça a Pfizer em 90 dias, né? Então, nós temos hoje 20% da população, se é que tanto, vacinadas com 2 doses. É muito pouco, estamos vulneráveis numa eventual nova onda da pandemia por essa variante bem mais contagiosa. Temos dificuldades no campo político, e é conhecida por todas, né? E no exterior, eu acho que é importante lembrar, tem a questão da possível mudança da política do Banco Central dos Estados Unidos, do Fed, né? Bem lembrado, Denise. Eu venho há meses, chamando a atenção dos meus clientes, tenho escrito meus artigos na coluna do Estado de São Paulo, mostrando o seguinte: eu acho que a inflação americana tem uma parte que é, vamos dizer, conjuntural, por causa da Covid, etc., porém tem uma parte estrutural. O que quer dizer isso, né? Há pressões duradouras. Os Estados Unidos já estão contando com falta de mão de obra em alguns segmentos, com dificuldade de preencher vagas. Há pressões duradouras até porque os estímulos fiscais estão sendo dados de uma forma muito generosa numa recessão, que não é uma recessão porque houve uma queda de demanda, porque as pessoas que tiveram problemas no crédito, porque tiveram crise financeira, foi uma pandemia, um vírus. Sim. Ou seja, se de fato controlar o vírus, a economia está voltando, né? Vamos agora, supondo que não há a tal da terceira onda, o que vai ocorrer é que a demanda vai crescer muito, tá certo? E há sinais, de fato, de pressões já no custo do trabalho. E aí impressiona a inflação mais, né? Pode pressionar a inflação e talvez, né? Aliás, é uma aposta que até que eu faço, o Banco Central dos Estados Unidos... Já temos que fechar, doutor Cláudio. Talvez o Fed tenha que subir os juros mais rapidamente do que o mercado espera. Desculpa me dizer que os temas são muito bons. É isso, ouvimos o Cláudio Adilson Gonçalves, que é diretor da MCM Consultores e ex-secretário de Política Econômica. Doutor Cláudio, muito obrigado, uma boa noite. É um prazer falar com você, com os telespectadores. Boa noite. Com vocês.